Olá, estamos iniciando mais uma edição do Vivência nesse formato podcast. Quem acompanhou aquele formato anterior, né, que a gente batia papo tanto lá na biblioteca da Acacil, com alguns artistas, algumas pessoas do setor cultural, fizemos também algumas edições com jornalistas. Né, tá aí, você acessa o nosso canal no YouTube, está lá o Mário Flávio, está lá o Edivaldo Magalhães, a Núbia Silva, com alguns políticos, né, conseguimos fazer com deputados e com algumas lideranças do campo político. Nessa sexta edição, a gente vem com o formato podcast e vem com muita novidade também em relação a essas personalidades, porque a gente está ampliando para a região. Então, pessoas aqui das cidades vizinhas que exercem liderança no campo político, até mesmo no campo artístico, cultural, né, em diversas áreas. Fique nos acompanhando, né, permaneça aí, dê o seu like, deixe o seu comentário, dê a sua sugestão também de quem você gostaria de ver sendo entrevistado, né, participando aqui do nosso bate-papo, e também se inscreva no nosso canal. Hoje, como você está vendo, nós estamos com o José Ferreira Neto, ele que é o consultor jurídico do Poder Legislativo nessa legislatura atual, né, na Câmara Municipal de Caruaru. Ressaltamos também uma gratidão, antes de puxá-lo para a conversa, para a Sartic, né, você percebe aqui todo esse acolhimento, esse apoio que nós recebemos da entidade, da Associação dos Artistas de Caruaru, e também da Expresso Filmes. Então, você daqui a pouquinho, inclusive, vai ver aí um pequeno, no break, né, um vídeo aí desses dois parceiros nossos, para você ficar ligado. Zé Neto, né? Fica à vontade. Eu já vou me tornar um pouco íntimo. Seja muito bem-vindo nesse nosso Vivência, né, nesse novo formato. Quero agradecer já de início a sua boa vontade em nos atender. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual vai ser o horário, né, que o telespectador vai estar acompanhando aí, né. Queria agradecer a Paulo Narissa aí pelo convite, a equipe técnica, e estamos à disposição aqui para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a Câmara, enfim, outros assuntos correlatos. Pois o que a gente vai abordar hoje é justamente essa imagem que se tem do político, que inclusive eu tinha, viu, em alguns pontos, né? Todo político é ladrão, esses vereador não faz nada, deputado não tem o que fazer, é maior mamata, vai lá, faz uma reuniãozinha uma vez por semana e não pisa mais lá e tal. Então, a gente vai bater um papo e se apropriar mais, né, do que acontece nos bastidores, o que acontece no setor administrativo, né, como é que esse processo diferencial entre legislativo e executivo, para a gente entender mais por que é importante, né, esses poderes estarem harmonizados, não necessariamente se virem de fio de condução, né, do executivo, não necessariamente isso, mas da importância deles estarem harmônicos, né, trabalhando de forma harmonizada. Antes, porém, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, resgatasse um pouquinho aí da sua história para a gente. Onde você se formou aqui mesmo em Caruaru ou fora, se tem um escritório organizado, né, de atendimento ao público, ou no momento está só lá no Poder Legislativo. Conte para a gente um pouco do viés histórico do Zé Neto, inclusive que eu sei que tem já uma bagagem histórica a partir do seu pai, não é isso? É verdade. Rapaz, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho da terra, né? Eu nasci aqui em Caruaru, né, há 38 anos atrás, né? Hoje estou com 38 anos de idade, né? Estudei no saudoso Centro Educacional Montessori, né, que infelizmente não se encontra mais aqui. De lá fui estudar em Recife, colégio, e por lá fiquei, né? Acabei passando vestibular da Unicap, né, da Universidade Católica de Pernambuco, e me formei, né, me graduei em Direito lá, né? De lá eu fui para São Paulo, né, trabalhar numa filial do escritório de advocacia que eu trabalhava lá. Iniciei, inclusive, uma pós-graduação lá na PUC em São Paulo. Acabei voltando para Recife, ainda continuei mais uns 4 anos e alguma coisa em Recife, e depois fiquei lá e cá, né, tanto advogando em Recife quanto advogando em Caruaru, né. E desde então eu tenho meu próprio escritório, né. A gente milita na área de direito societário, direito tributário, direito empresarial como um todo, né. Eu fiz um LLM, que é um Legal Law Master, né, pelo IBMEC do Rio de Janeiro, em direito corporativo, que é justamente para atender esse tipo de público.
E então a gente vem tocando o escritório de advocacia. Eu tenho uma equipe lá que me dá suporte e lá a gente toca, né? A Câmara, na verdade, foi um desafio, né? Um convite do presidente Bruno, né? Para integrar, que eu aceitei de imediato, né? Foi um desafio, porque na verdade a militância junto a direito administrativo, né? Apesar de não ser uma novidade, eu fui subprocurador do município lá em Belo Jardim também, mas sempre um desafio, né? O poder legislativo, na verdade, foi um desafio. Eu já tinha passado pela administração pública, né? Poder executivo, mas legislativo ainda não, né? E lá a gente encontra, de fato, uma série de desafios que, junto com o jurídico da casa lá, a equipe, os servidores, a gente está auxiliando, na verdade, os edis aí a fazer a tramitação, enfim, fazer a nossa parte, né? Eu também tive essa felicidade, entendo que foi felicidade, até porque vai nos completando em relação à formação na vida, que foi servir ao município no executivo, foram cerca de 10 anos, e agora, nesses últimos 8, 10 anos também, está servindo no legislativo, porque justamente a gente, de repente, passa, além do desafio, né, passa a ter uma compreensão maior dessas funções. Voltando à área do direito, no campo que você disse que tem assim uma maior atuação, que é mais no setor administrativo, creio que na área mais patronal. Eu acho interessante esse período de pandemia, por exemplo, que é aí onde eu quero deixar essa questão para você até fazer a defesa mesmo, Perfeito. porque se fala muito, né, só do trabalhador e deve-se, né, resguardar-se os direitos civis do trabalhador, mas também nesse período da pandemia sofreu muito a classe empresarial, Pode ter não é certeza. isso? E claro que isso acaba, digamos, como um efeito em cadeia. Como foi viver essa experiência, por exemplo, com esse setor, já que você tem uma aproximação maior? Rapaz, eu vou dizer que foi um período de fato sombrio, sabe? Foi um período realmente muito triste. Eu tive alguns clientes que realmente não resistiram e acabaram fechando as portas, né? Então, eu vi empresas com 40, 50, 60 funcionários deixarem de ter suas atividades, empresas com 15, 20 anos, né, que vinham prestando um relevante serviço para a sociedade, que vinham empregando as pessoas, recolhendo tributos, né, fazendo papel social, e essas empresas acabaram sucumbindo, né? Então, realmente foi um período que eu me senti muito triste, quando eu tive que comunicar aos empregados que a empresa estava fechando, tive que auxiliar o setor administrativo a preparar as rescisões, fazer defesas em processos judiciais que, evidentemente, os trabalhadores acabaram ingressando, né, mesmo com acordo, enfim. E realmente foi muito triste, né, porque quando eu enxergo um empresário, eu enxergo uma pessoa que está multiplicando. Ela está multiplicando receita, ela está dando emprego às pessoas, essas pessoas, através das empresas, elas realizam os próprios sonhos, elas compram uma casa própria, elas compram um veículo, entendeu? Elas põem comida dentro de casa. Então, assim, eu entendo, na verdade, pelo menos é uma opinião minha, que a classe empresarial, de fato, é que sustenta esse país nas costas. E a pandemia, ela não escolheu o setor, né? Um ou outro teve um leve crescimento, mas a maioria das empresas realmente tiveram muita dificuldade, né? Apesar dos esforços do governo de postergar pagamento de tributo, fazer empréstimos para cair, empréstimo para subsidiar a folha de pagamento com a garantia de que você não demitisse nos 60 dias à frente, né? E também uma coisa que, assim, a gente foi um desafio para quem milita na área de direito empresarial, foi a mudança e a falta de informação. Quer dizer, às vezes eu fazia uma reunião com o cliente dizendo, ó, saiu esse decreto, vai ser assim. E 15 dias depois eu ligava para ele dizendo, ó, mudou a regra. Agora vai ter que ser assim. Eita, mas eu já fiz. E aí, como é que faz? Eu disse, não, então vamos ajustando aqui. A gente dava um direcionamento, porque nessa fase, eu acho que foi a fase que eu mais trabalhei, né? Nesses 15 anos que eu estou de formado, eu acredito que foi a fase que eu mais trabalhei, porque as empresas não davam um passo sem ligar para o advogado, dizer, olha, eu estou precisando isso, está acontecendo isso, eu disse, ó, o caminho é esse, o caminho é aquele. Então, assim, de fato, tanto a parte de consultoria como de entrar na justiça, eu cheguei a entrar na justiça para pedir para a empresa abrir, porque eu entendia que aquela atividade era uma atividade essencial, e aí o Estado, através do decreto, disse, não, essa atividade está fora. Então, assim, a gente realmente lutou muito, mas graças a Deus a gente está vendo que, de fato, a pandemia ela está diminuindo um pouco, as ocupações em um TI, que é uma espécie de um termômetro, na verdade, que a gente utiliza para ver o grau dessa pandemia, está diminuindo um pouco, e a gente tem esperança realmente que 2022 vai ser um ano de reconstrução, na verdade, de recuperação econômica, de abertura de novos postos de trabalho,
das pessoas realmente podendo trabalhar, poder ganhar o seu salário através do seu emprego digno e botar comida na mesa. Realmente é isso que a gente entende. É verdade. E eu acho que uma das lições que esse período da pandemia deixou, nem todos aprendem, né, e também tem outras lições, mas é essa questão de acabar nivelando, né, todo mundo. Então, claro que sempre teve, e infelizmente, possivelmente ainda vai continuar tendo, quem tira proveito das situações, ou então quem acaba assim lucrando mais e aumentando, né, assim de forma ou ilícita, ou às vezes até imoral, né, o poder aquisitivo que tem em detrimento de sofrimento de outros, mas eu acho que é essa lição de que de repente todo mundo ficou nivelado. Aí não era só a questão do trabalhador, porque o empresário também ficou sem o seu rendimento, ficou. Eu comentei isso, inclusive, em relação à Lei Aldir Blanc, com alguns artistas, que tinha gente que disse, mas rapaz, como é que fulano, um cantor famoso, que tem uma banda, um cara que a gente percebe que está entrando pedindo essa ajuda da Lei Aldir Blanc? Eu disse, a questão é o seguinte, ele, enquanto músico profissional, enquanto produtor cultural, mesmo que ele tenha um padrão de vida elevado, o que mantinha ele eram os eventos. Se parou os eventos, parou a fonte de renda, no caso dos eventos, né? Então ele está precisando tanto quanto o outro. Né? E aconteceu realmente o pessoal se desfazer de casa, de carro. Eu vi artista vender instrumento de trabalho, rapaz, sua própria sanfona, por exemplo, eu vi artista vendendo, isso me deu realmente uma tristeza. Nesse ponto que você falou, a gente às vezes imagina, você pega um artista que é famoso, mas para que ele está precisando de recurso? É porque às vezes você enxerga ele como artista, mas você não está enxergando a empresa que tem por trás dele, com os produtores, músicos, a própria família. Né, a própria família. Então, assim, às vezes você tem uma determinada, eu vou considerar, às vezes, grandes artistas como as grandes empresas. Você tem 50 músicos, né? E a partir do momento que você para de faturar, como é que você sustenta uma folha de pagamento dessa? Como é que você vai sustentar essas pessoas se não tem o que fazer e o pior, não tem ingresso de receita? Então, realmente é difícil. Então, assim, eu não critico quem pediu ajuda. Se estiver dentro do requisito, preencher o requisito da lei, que peça ajuda. Até porque essa ajuda, às vezes, não é para a pessoa, é justamente para a equipe que compõe, entendeu? Realmente isso é uma... Enfim, eu acho que, na verdade, essa pandemia trouxe diversas lições. Na verdade, primeiro que a gente vive num mundo globalizado, mas a gente depende muito de alguns países só. Eu acho que, na verdade, os próprios países deviam investir também um pouco em aumentar o parque industrial, começar a produzir os seus insumos, não ficar nessa dependência, compra de fora porque fora é mais simples, é mais rápido, é mais barato. Mas a partir do momento que tivesse um parque industrial aqui, talvez fosse um pouco mais autossuficiente, com certeza eu acho que não ia sofrer tanto. Feito a gente vem sofrendo. Eu tipo como exemplo o custo da saúde, como aumentou. Quer dizer, você tinha drogas para fazer... porque a gente pensa, não, essas drogas são usadas só para entubar. Não, uma anestesia local. Um dentista, por exemplo, vamos falar de profissionais liberais. Um dentista usa anestésico para poder fazer um bloqueio ali, fazer um procedimento, né? E os anestésicos pipocaram de preço, né? Como a gente fala assim, né? Teve medicamento que subiu 12 vezes, 15 vezes. Os equipamentos do dia a dia, né? Como a própria máscara, luva, tudo. Material de higiene. Exato. E eu estou um pouco mais imunizado, né? Porque já tomei as 2 doses, e a gente está aqui mantendo todos os cuidados de distância mínima, né? Porque essa distância também foi reduzida, só para deixar isso claro. E na verdade é isso, é porque a gente vive num mundo globalizado, onde a lei da oferta e da procura ela é universal. A partir do momento que tem muita gente querendo um produto e ele tem escassez, a tendência natural do preço do produto é subir. A demanda aumenta. Entendeu? É subir. Então, de fato, realmente, a gente percebe que está tudo mais caro, né? Desde de itens básicos, como alimentação, até outros insumos manufaturados e por aí vai. Mas isso é em decorrência realmente disso. A partir do momento que você paralisou as cadeias de produção, daqui que elas voltem ao normal, isso vai levar um certo tempo. E, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Aprender a se renovar e se adaptar. Ok. Antes de vir para a realidade local, eu queria que você comentasse um pouco pela experiência que você tem, até porque você, como falou, já foi do executivo e agora está no legislativo, essa questão da harmonia entre os poderes dentro de um sistema democrático. Inclusive nessa fase que a gente está vivendo, que se critica tanto a democracia, que a democracia é fragilizada, na minha opinião também que se confunde tanto, né? Então eu estou
destruindo alguns princípios da democracia, mas digo que defendo. E o outro que diz que defende, também está defendendo. Então, para o nosso público, queria que você comentasse um pouco sobre a importância, né, da existência, né, da boa convivência entre esses três poderes, até mesmo para que se mantenha a democracia, ainda que a gente pode sim considerar que o Brasil, né, não evoluiu tanto quanto deveria em relação a diminuir o suficiente os roubos, ou corrupção, ou as diversas denúncias que tem nos desmando, né, da máquina pública. Ainda assim, por que é importante se manter a democracia, inclusive essa do Brasil, que vem sendo fragilizada? Na verdade, a gente entende o seguinte, veja, de 88 para cá, que foi quando a nossa Carta Cidadã, como ela é carinhosamente chamada, a nossa Constituição, ela entrou em vigor, ela trouxe um rol de direitos taxativos e previstos explicitamente no texto constitucional, como direito à vida, moradia, segurança, né, o princípio que a gente chama da dignidade da pessoa humana, né, que você tem que ter uma condição digna de moradia, né, de habitação, de saúde, ter uma educação de qualidade. A gente percebe que realmente o Brasil mudou muito. A gente vê um período de transição, né, que passou pelo governo militar até chegar nessa Constituição. E, na verdade, essa mesma Constituição é que diz que os poderes eles são independentes, mas eles são harmônicos. Significa o seguinte, na verdade, existe um princípio, que é o que a gente chama de princípio da separação dos poderes, que um poder, em tese, ele não pode interferir no funcionamento do outro. Evidentemente que o poder judiciário é um poder de que, quando provocado, ele tem que fazer o seu papel. Inclusive, até para frear a própria administração. Eu acho que é da natureza dele. É da natureza dele, entendeu? Ele tem esse papel, na verdade, de quando submetido, quando provocado, porque o judiciário não age de ofício, na verdade, quando provocado, ele tem que fazer esse papel. E, inclusive, o judiciário pode obrigar a administração pública, né, no caso, o executivo, ou até, dependendo da situação, o legislativo, a deixar de fazer ou fazer alguma coisa se for algo que esteja violando a lei. Mas aí ele está cumprindo um papel institucional, ele não está se miscuindo no outro poder. Então, vamos supor, se o executivo deixa de oferecer, por exemplo, um atendimento escolar, e aí se provoca através do judiciário, só você tem que prestar esse serviço. Então, na verdade, isso não é uma intromissão no poder, mas, na verdade, é um cumprimento de uma decisão judicial, porque a lei prevê que o executivo teria que tratar dessa matéria. E esse é o caminho, né? Entendeu? E esse é o caminho. Então, na verdade, existe essa harmonia, né, e essa independência, e ela é fruto de uma democracia. Você pega o poder legislativo, a função básica dele é legislar, né? Fazer essas leis e apreciar essas leis, ter a discussão, mas tem um outro papel que ele é muito importante, que é o poder de fiscalização, né? O legislativo, um dos poderes inerentes a ele é justamente fiscalizar. Então, por exemplo, quem é que julga as contas, né, do prefeito? É a casa. Né? É a Casa Legislativa. Quem é que julga as contas do presidente? O Congresso. Então o que é que acontece? Eles têm essa função. E o executivo, como o nome diz, é o poder que executa, na verdade. É o que põe a mão na massa, é aquele que faz, é aquele que faz as avenidas, as ruas, constrói escola, organiza, na verdade, essa máquina administrativa. O Estado ou a cidade, né? Entendeu? O Estado ou a cidade ou até a própria União, se tratando da federação, entendeu? Então, o que é que acontece? Então, esses três poderes, eles estão aí e eles têm que, de fato, conviver. O que eu estou percebendo, na verdade, é que a gente está vivendo um tempo de extremismo, né? E, assim, quando a gente fala de interferência de um poder no outro, a gente percebe que casos pontuais, de fato, há uma interferência. Então, por exemplo, por mais de que eu entenda que o judiciário ele tem o seu papel, mas, por exemplo, a partir do momento que você proíbe alguém de nomear um secretário, por exemplo, eu entendo particularmente que ele está interferindo, porque isso é matéria administrativa pura. Agora, quando é que seria possível? Vamos supor que a Casa aprovasse uma lei, né, ou a Assembleia, ou a Câmara, ou até o próprio Senado ou Câmara Federal, que você não pudesse nomear um servidor que fosse condenado pela Lei Maria da Penha, por exemplo. Aí você tem um fato objetivo. Aí vamos supor que esse ministro, esse secretário de Estado, esse secretário municipal tivesse uma condenação. Então, se tem uma lei local, ou estadual ou federal, então você se ampara na lei e diz, olha, esse cidadão não vai poder ser nomeado porque eu tenho um critério objetivo aqui, e a lei diz isso. Mas fora isso, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, a partir do momento que você acha um argumento qualquer para dizer, olha, você não pode nomear essa pessoa, ele é um pouco estranho. Eu acho que é uma interferência, na verdade, e eu lamento muito que isso esteja ocorrendo, porque aí você passa a ter uma decisão política, não jurídica.
E isso é que me preocupa, na verdade, né? Quando você tem decisões políticas, né? Por quê? O judiciário, eu entendo que ele tem que ser um poder de se preocupar com os fatos. A gente tem um brocado que a gente diz que o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, você tem que se ater àquilo que está num processo. E não você acabar, ou por conta de pressão popular ou alguma coisa nesse sentido, acabar cedendo e julgando dessa forma. Entendeu? Eu me lembro um caso que ele foi um caso trágico, na verdade, que foi de uma menina que foi estuprada, infelizmente, né, e a lei permite você fazer aborto nessas condições, né, em caso de estupro, principalmente de vulnerável, que é uma fatalidade. E eu me lembro que houve uma ordem judicial para poder retirar aquele feto daquela criança, né? Então, assim, imagine se o judiciário fosse ceder à pressão popular, porque tem muita gente que não aceita aborto em hipótese nenhuma, inclusive em hipótese de estupro, e eu entendo esse pessoal, tem uma convicção religiosa por trás, você tem que respeitar a opinião dessas pessoas. Mas imagine se o judiciário, toda vez que tivesse uma pressão, ele decidisse conforme a conveniência. Não, ele tem que decidir o que está lá no processo, a lei autoriza, é objetivo, é assim, tem um risco de vida para a criança, tem. Uma criança de 11 anos que está gerando outra, é arriscado para a vida dela ter esse bebê, então a gente vai interromper, ponto. Uma coisa bem objetiva, entendeu? Então, assim, eu entendo particularmente que na verdade, esses poderes eles têm que permanecer harmônicos, independentes de si, porque dessa forma é como você gera a democracia. Quer dizer, você tem um executivo que fiscaliza, você tem um legislativo que legisla e, ao mesmo tempo, cobra do poder executivo, e você tem um judiciário que, quando, evidentemente, vão bater as portas do judiciário para poder apontar um conflito, uma ilegalidade, e ele se posicionar em relação àquele tema com base em quê? Com base na lei que foi feita por quem? Pelo legislativo. Entendeu? Então, assim, dessa forma a gente consegue ter uma harmonia e eu acho que o sistema ele deve continuar assim, sem haver infelizmente, essa interferência de um poder no outro. E essa junção, essa possibilidade de junção, nesse período de reforma eleitoral que está tendo, de mistura, de fazer experiência com mistura de sistema, né, que seria justamente o parlamentarismo com o presidencialismo ou semipresidencialismo, você acha que isso vai colar? Tem como... Para a realidade do Brasil, eu acho que difícil se aplicar. Eu só não me lembro quando, mas foi feito um plebiscito. Eu acho que tem uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, né? Eu não me lembro. Eu participei de uma consulta que teve, inclusive com um palestrante de Recife, apesar de que ele é renomado internacionalmente, o Dom Robson Cavalcante, já falecido, mas aí na FAFICA, inclusive sobre isso. E deu, assim, ele mesmo era a favor do parlamentarismo, mas assim, o debate ficou muito equilibrado e a sociedade optou. Na verdade, é o seguinte, foi feita essa consulta através de um plebiscito, não é? E a população entendeu que o sistema, na verdade, que combina com o Brasil é um sistema presidencialista. Você tem um presidente que ele é um chefe de Estado e de governo, entendeu? Ele funde essas duas funções numa pessoa só. Você tem um parlamento para legislar e você tem um judiciário para apreciar lesão ou ameaça à direito. Inclusive, a Constituição já diz, né, que o Poder Judiciário ele não se imiscuirá, né, ele não deixará de apreciar nenhuma lesão ou ameaça a direito. Ainda que você possa, por exemplo, resolver um problema de maneira administrativa, que a administração ela pode julgar conflitos dependendo do que se trata, mas você pode ir diretamente bater as portas do Poder Judiciário. E o Judiciário tem que se posicionar com relação a isso. Você tem que ter uma decisão. Lá fora tem outros países que têm o sistema parlamentarista, né? Você tem um primeiro-ministro, ele faz essa função de chefe do executivo, e você tem um parlamento ali ao lado para auxiliar. Mas no Brasil, acredito que sempre funcionou. Agora, caso que haja um movimento por parte da sociedade de mudar o sistema, eu acho que o caminho é esse. É tentar ouvir as pessoas e tentar ver se muda esse sistema, entendeu? Por falar em mudança, rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa conversa para a realidade local. Então, não sai daí, é rapidinho um intervalo e a gente já volta.
Padre Cícero, a fé, esperança de um povo nordestino. Julho, agosto e setembro, sextas e sábados, às 21 horas, no Teatro João Lira Filho. Nossa Senhora da Dor. Estamos de volta com Vivência, batendo aqui um papo com José Ferreira Neto, nosso querido Zé Neto, que é consultor do Poder Legislativo de Caruaru, da Câmara Municipal, consultor jurídico, não é isso? Seria consultor legislativo, na verdade. Consultor legislativo da Câmara Municipal de Caruaru. Então, vamos aproveitar esse espaço agora para tirar algumas dúvidas, para conversar um pouco sobre o funcionamento daquela que é chamada Casa do Povo, né? E o presidente, inclusive, poderia estar aqui respondendo algumas dessas perguntas, mas anteriormente a gente já o entrevistou sobre outras questões, por isso que essas outras pautas a gente vai aproveitar aqui o Zé Neto para tirar essas dúvidas. Primeiro, explica para a gente um pouco em relação ao funcionamento da casa. Esse período pandemia, ou até mesmo agora pós-pandemia, a casa está parada, eu vou fazer um pouco aqui a função do advogado do diabo. Viu? Os vereadores estão parados, não estão fazendo nada, o corpo profissional da casa está liberado, a casa está sem funcionar. Como é que está a casa de um modo geral nesse sentido? Na verdade, muito pelo contrário, né? A casa vem trabalhando a pleno vapor, inclusive o tradicional recesso que está previsto, inclusive no regimento, ele não foi dado. Né? Esse período de julho, né? E janeiro também. Né? O próximo. Esse janeiro, inclusive, eu assumi... Sim, o janeiro desse ano e o de julho. Exatamente. Então, assim, eu assumi que normalmente se assumiria num período de recesso, então voltaria em fevereiro, começaria, não. Eu já assumi a pleno vapor, com projetos de lei tramitando, com requerimentos, com audiências públicas. Agora, está se utilizando o formato virtual, evidentemente, por conta da pandemia, né? Então, tanto as reuniões, as sessões do pleno da casa, quanto das comissões, elas estão sendo feitas de maneira virtual. Mas, assim, eles não pararam de trabalhar em momento nenhum. Há um revezamento, inclusive, né, assim, entre o administrativo da casa, até para evitar aglomeração, mas também funciona. Então, assim, na verdade, todos continuam trabalhando. A diferença é que um percentual fica presencialmente, porque, às vezes, é de extrema importância que tenha um servidor ali para atender ou para resolver alguma demanda, mas os outros estão em casa também produzindo, não é? Para você ter uma ideia, a casa, ela, até junho, mais ou menos, passou pela casa mais de 400 projetos de lei. Né? E isso nesse período que a gente está falando de pandemia. Então, de fato, são números que impressionam, né? Porque em 180 dias de trabalho, você ter 400 projetos de lei Fora requerimentos e outras demandas, né, de cunho administrativo também. Então, na verdade, muito pelo contrário, Paulo, a casa vem trabalhando muito, né, na verdade, tanto os servidores, estagiários, né, os edis principalmente, com suas respectivas assessorias, todo mundo está trabalhando, na verdade, para ajudar a Caruaru a sair dessa crise, né? Vários projetos do Executivo que vêm em regime de urgência, a gente internamente dá realmente, de fato, como o nome tem que ser, em regime de urgência. Então, a gente faz a tramitação, os pareceres, passam pelas respectivas comissões, vai para plenário. Às vezes, quando é uma lei complementar, por exemplo, que precisa de um quórum diferenciado, de votação em 2 turnos, se faz isso também. Então, de fato, a casa ela não parou de trabalhar, né? Quer dizer, começou janeiro, realmente, a partir do dia 2, trabalhando normalmente. Aqui em Caruaru, eu sei que é um pouco delicado você dar essa resposta, mas de qualquer forma é a sua opinião. Quando você analisa aquilo que a gente falava em relação à harmonia entre os poderes judiciário, executivo, né, que no momento a prefeita é Raquel, segundo mandato, e o legislativo, nesse mandato agora, com o Bruno Lambreta. Como você, apesar de poucos meses, mas como você avalia? As coisas estão indo bem? Está havendo algum atropelo? Não, na verdade, eu acredito que assim, a nível local, aqui em Caruaru, essa harmonia entre os 3 poderes ela é plena. Ela é plena porque cada um está fazendo exatamente o seu papel. O judiciário continua trabalhando, o executivo continua trabalhando e o legislativo continua trabalhando. Não há uma interferência direta num do outro, que na verdade isso não deve ocorrer, né? A gente está vendo, infelizmente, a nível federal, o pessoal questiona muito algumas decisões do Supremo e tal, muita gente interpreta isso, na verdade, como interferência, né? Mas a nível local não. Aqui realmente reina essa harmonia e independência entre os poderes. Então fala para a gente agora um pouco como é que funciona essa parte aí da casa, né?
por exemplo, para o público conhecer melhor, quando vem um projeto de lei por parte do executivo, ou então até mesmo um cidadão, quando ele quer apresentar alguma ideia para algum vereador, é só o vereador criar essa lei, encaminhar. Como é que isso tramita dentro da casa? Como é que acontece o processo? Na verdade é o seguinte, a gente tem projetos que eles são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e outros que podem ser de iniciativa dos parlamentares. Por que eu digo isso? Porque isso está previsto na nossa lei orgânica e no regimento interno da casa. A lei orgânica é a Constituição de Caruaru, é a lei mais importante que a gente tem. Inclusive, nenhuma lei pode conflitar com ela. Se ela dispor de uma forma e uma lei nova conflitar, essa lei nova ela vai ser considerada inconstitucional, tá? Porque ela não pode conflitar. E, por sua vez, a lei orgânica ela tem respaldo na Constituição do Estado de Pernambuco, que tem respaldo também, por sua vez, na Constituição Federal. Então, tem que ter esse alinhamento. Então, na verdade, chegam projetos do Executivo e chegam projetos oriundos dos próprios edis, dos parlamentares. Entendeu? O dos edis, geralmente, pode vir aí demanda da população, não é? E o do Executivo, geralmente, é mais do corpo que pensa a cidade, um corpo técnico, administrativo, político também. Mas quando vem do cidadão, geralmente vem via os parlamentares. Na verdade, a gente diz que o vereador é o político mais próximo da população, e de fato é. Né? É aquela pessoa que convive nos bairros, que ouve as demandas. Né? Então, ele é um instrumento de ponte. Né? Por exemplo, um dos expedientes que é muito, mas muito mesmo utilizado pelos vereadores são os requerimentos. Né? Ou seja, ele faz um requerimento formal ao Poder Executivo para que ele trate de algum assunto. Então, por exemplo, a limpeza de ruas em determinados bairros, poda de árvores, requerimentos à CELP, porque tem um bairro aí que está tantos dias sem eletricidade. Então, assim, eles utilizam realmente, de fato, esse poder que eles têm de fiscalização para cobrar do Executivo que realize ações pontuais. E, na verdade, isso é feito com uma naturalidade muito grande e é feito de maneira, inclusive, cotidiana, né? Entendeu? Esses requerimentos são feitos. Agora, com relação aos projetos de leis, o que é que acontece? Quando eles passam pela casa, a função da consultoria é opinar. Né? Então, o consultor ele não decide nada. Na verdade, ele simplesmente opina. Então, você dá um parecer jurídico, com uma opinião jurídica. Justamente quando elas estão transitando nas comissões. Exato. Aí, então, antes, uma delas é a de leis. Exato. É a primeira? É a primeira. Ela, na verdade, é uma comissão que, de fato, todo projeto de lei, né, a Comissão de Legislação e Redação de Leis é o nome dela, né, é uma comissão que, de fato, passam todos os projetos. Por quê? Porque aí ela precisa do parecer jurídico para apontar... Para permanecer transcorrendo, se né? aquela norma ela tem algum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade ou não. Então, por exemplo, tecnicamente, quando os projetos vêm, o que é que a gente analisa, basicamente? Primeiro, a iniciativa. De quem foi a iniciativa? É do Executivo ou é do Legislativo? Então, se for uma matéria, por exemplo, que o parlamentar propôs, mas ela for de competência do Executivo, a gente aponta no parecer, dizendo, ó, infelizmente, essa matéria daqui, ela é exclusiva do Poder Executivo. Por quê? Seja porque interfere na administração como um todo. A gente viu um exemplo desse no começo desse meio do ano, mais ou menos, eu acho que do começo do meio do ano, que foi uma questão até financeira, não é? Onde um parlamentar apresentou algo que, por conta disso, era característica, né, do Executivo, exatamente. E não do Legislativo. Então, assim, quando a matéria a lei orgânica, artigo 36, que é um artigo que eu cito muito nos meus pareceres, ele diz lá que são exclusivos do Poder Executivo as seguintes matérias: aí, organização administrativa, matéria financeira ou tributária de qualquer natureza, concessão, uso de bem público, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você tem uma matéria, mas você percebe que ela está mexendo com esse tipo de assunto, aí você olha para a lei orgânica e diz, não, a lei orgânica diz que essa matéria tem que vir do Executivo. Então, assim, às vezes, o que é que os parlamentares fazem? Eles fazem um requerimento ao Executivo e já apresentando o que a gente chama de anteprojeto de lei. Por quê? Porque como a iniciativa tem que vir do Executivo, ele manda praticamente o projeto pronto, diz, eu tenho interesse que o Executivo fizesse uma lei nesse sentido, porque eu entendo que vai beneficiar a população em determinado ponto. Mas precisa vir porque ela mexe com matéria financeira ou mexe com matéria de organização administrativa, numa secretaria, atribui, por exemplo, uma função à secretaria, por exemplo, que isso aí é uma matéria eminentemente administrativa e, portanto, de iniciativa do Poder Executivo. Então, ele pode fazer isso. E eu já vi lá na casa
vários requerimentos que foram feitos ao executivo, o executivo retorna com um projeto de lei e é aprovado normalmente. Ou seja, o parlamentar, quando ele encontra, na verdade, essa limitação, ele utiliza da criatividade e diz, olha, se eu não posso propor, já que eu estou interferindo diretamente... É uma prerrogativa, né? Exato. Aí eu tenho essa prerrogativa de requerer, ele vai e requer, e aí o executivo envia, entendeu? É uma possibilidade. E nos projetos que são realmente de competência deles, então vai ser analisado, né? As comissões, na verdade, da Câmara são o que a gente chama de comissões temáticas, né? Essas comissões tem a Comissão de Direitos Humanos, tem de Meio Ambiente, né? Então, cada comissão dessa de obras, de educação, então ela tem os respectivos presidentes e matérias passam por legislação sempre, mas às vezes passa por legislação, mas o cunho é educação. Então tem que ir também, a comissão de educação também tem que ser ouvida. Tem saúde, então... Ela vai aprofundar, né, o tema. E outra comissão também que trabalha muito, por incrível que pareça, é a comissão de ética. Porque os logradouros, né, e as honrarias que a casa dá, ela tem que passar também por um parecer da comissão de ética, então é uma comissão também que trabalha bastante. A gente chegou num ponto muito interessante, como eu disse, né, à medida que você... Isso acontece muito em relação a preconceito, né? Você tem um conceito pré-concebido, né, antecipado de algo, sem antes procurar ouvir o outro lado, conhecer... num ponto interessante, que é o seguinte, muita gente reclama que os vereadores estão lá só para estar dando nome de rua, ou as homenagens, né, em vez de estar trabalhando pela cidade. Não entende, né, que sim, como ele falou aí, uma coisa não desfaz a outra, né, um serviço não desfaz o outro. E só sabe o quanto é importante essa questão do tributo em relação à homenagem, quem tem um pai, uma mãe, uma liderança, não é que isso não é questão de família, não é um apadrinhamento de família, mas assim, uma pessoa de nome, uma personalidade. Isso acontece muito, embora que às vezes tem sim, né, eu creio, alguns requerimentos que são folclóricos e tal, e que as próprias comissões analisam e dizem, olha, infelizmente esse pode não, mas a maioria deles, em relação ao logradouro, tudo, são necessários e têm sua relevância, não é isso? Na verdade, imagine o seguinte, imagine um bairro novo que surja na cidade, por exemplo. Um loteamento grande, aí com 3 mil lotes, 4 mil lotes. Então, você vai ter um bairro aí de 3, 4, 5 mil casas, por exemplo. E você vai ter N ruas, e o cidadão ele tem que ter o direito de receber uma correspondência, né? Alguma coisa que ele comprou pela internet, que hoje é muito comum, você compra um sapato pela internet, uma roupa para um filho, né? Um telefone celular, um aparelho de som, geladeira, fogão, você pode comprar qualquer coisa pela internet hoje em dia. E você precisa de um local para ser entregue. A partir do momento que sua rua não tem um endereço, isso, assim, eu acho que é um dos pilares da dignidade, é você poder receber uma carta, né, poder ter um serviço de água, de esgoto. Então, assim, a Câmara tem esse papel, né, de resolver, junto com o cadastro imobiliário, essa questão de nomes de rua, que isso é muito importante. E aí se aproveita para homenagear as pessoas que são da terra ou que não são, mas que têm alguma relevância, entendeu, prestaram algum serviço relevante, se faz essa homenagem, na verdade. Então, também, quando você analisa, mas um simples nome de rua, sim, mas essa rua que vai ter um nome, que vai, a partir do momento vai ter um CEP, vai ser essa rua que esse cidadão que lutou para conseguir sua casinha vai poder receber qualquer coisa que ele comprar na sua casa, entendeu? Ou não ter que se dirigir à agência dos Correios para pegar, a gente sabe como é que isso funciona, entendeu? Então, na verdade, eu creio que isso é uma coisa realmente também importante. Hoje, o jurídico da casa, como você falou, ele faz muitas vezes o trabalho remoto, embora que eu conheço lá, tem também, por questão de revezamento, né, o período em que o pessoal está na casa, mas esses temas e essas questões de atendimento do jurídico da casa, ele é mais pelo setor institucional, ou ele se estende também a cada vereador que precisando, tendo essa cobertura, ela é feita. Na verdade, é o seguinte, a casa tem 2 jurídicos, vamos supor, tem a Procuradoria e tem a Consultoria, né? Procuradoria Geral e Consultoria Geral. Ótimo, então é bom para a gente entender também aí esses 2 pilares, digamos. A Procuradoria Geral é dirigida pela minha amiga, a doutora Edima Cordeiro, que nós teremos em um desses vivências, viu? E assim, o regimento da casa, ele separa a função do consultor e do procurador. O procurador, na verdade, ele atua em demandas externas, né? Então, por exemplo, um questionamento do Ministério Público de Contas, por exemplo, ou do Tribunal de Contas à casa. Vai se formar um processo, quem responde? A Procuradoria.
chegar um mandado de segurança contra o presidente da casa, não é, por exemplo, ou alguma ação judicial, não é, referente à casa, quem responde é a Procuradoria. Mas os assuntos internos, ou seja, todo o processo legislativo, ou seja, toda lei que entrar dentro da casa vai ter que ter um parecer meu. Todas as demandas administrativas de servidores, um pedido de adicional de qualificação, de pagamento de verba rescisória, então tudo isso fica com o consultor, na verdade. Então, assim, essas duas funções elas são bem distintas, né? Eu faço o meu papel, a doutora Edilma faz o papel dela e a gente vai caminhando. E que, se eu bem entendi, para ficar mais fácil ainda a compreensão, a Procuradoria atua mais de dentro para fora e a consultoria mais para dentro mesmo. Exatamente, Eu acho que assuntos internos, né? Então, assim, processo legislativo é um assunto interno, né? A tramitação da lei dentro da casa é um assunto interno. Um pedido de qualificação, do adicional de qualificação de um servidor também é um assunto interno. Um pedido de pagamento de verba rescisória tem que ter um parecer da consultoria, é uma questão interna, né? Então, assim, essas questões internas realmente ficam com a consultoria, né? E as questões externas, processo, judicial, essas coisas ficam com a procuradoria. Entendeu? E aí a gente vai tocando. muito bom. Um outro aspecto que eu queria colocar, já nessa reta final, a gente já está caminhando para os finalmente, para encerrar, era em relação às expectativas que você tem, trazendo de volta esse assunto de país, né, e o assunto no campo jurídico, se você prevê, né, é mais uma questão de opinião pessoal mesmo, se você prevê que para esse futuro próximo, daqui a 2 anos, que são as próximas eleições, por mais acirrado que o clima possa estar, que a gente está percebendo que vai estar, mas se você entende, opina que a gente vai avançar em relação ao processo democrático, você acha que o país consegue avançar, a resposta e a questão não é nem se esse é eleito ou aquele é eleito, né? Porque eu acho que isso aí já é outro assunto, mas independente disso, se o país consegue, né, passar dessa etapa para uma melhor, né, para fortalecer o processo democrático, ou você acha que não? Eu digo isso porque eu vivi numa época, e eu vivi isso, né, como eu estava falando, que adolescente e jovem, a gente recebia essas mensagens de que a esquerda, se assumir o poder, vai destruir o país, vai acabar com as famílias, o comunismo vai ser instaurado, então o comunista come sim, criancinha viva, era isso que se dizia, as igrejas evangélicas iam fechar as portas, e tudo isso era dito, e já havia nessa época uma linha progressiva, tanto no campo da igreja católica como no campo da igreja evangélica, tentando desmistificar isso. Passou-se o tempo, né? Alguém de esquerda ou centro-esquerda chega à presidência, que não é necessariamente chegar ao poder, né, mas chega à presidência, e a gente viu que não teve nada disso. Pelo contrário, teve até, e o termo é esse mesmo, né, líder evangélico aproveitador, que passou a aderir ao governo para ter um certo conforto, como ainda hoje tem situações assim. Mas olhando esse cenário, né, de um modo geral, e de novo eu quero dizer, não é nem necessariamente defendendo esse ou aquele candidato. Qual o seu pressentimento, qual a experiência que você tem nesse sentido? Você tem a esperança de que isso já se resolva melhor agora, ou você acha que o clima ainda não está favorável e a gente ainda vai caminhar mais um pouco com esse acirramento de alimentar o ódio, Na verdade, esse tipo de acirramento é uma coisa que eu particularmente lamento, né? Porque a sociedade ela não ganha nada com isso. A partir do momento que você fica com essa história de nós contra eles e eles contra nós, o Brasil fica estagnado e você não vê melhora, né? Na verdade, a nossa democracia ela é uma jovem, né? É uma jovem, não vou nem chamar nem de senhora, na verdade, porque ela é muito recente, na verdade. Se você for analisar outros países, tem países que têm democracia aí há 100, 120 anos. Né? A gente, basicamente, nesse sistema, a gente tem uma democracia mais efetiva de 88 para cá. Né? Mas eu, na verdade, eu espero muito que o Brasil ele saia disso e que as instituições funcionem. Porque eu entendo o seguinte, se ficar essa coisa pequena, miúda, de não se deixar ninguém trabalhar e de quanto pior, melhor para quem?
Para quem está fora e quer... quer entrar, né? Mas para a população, é bom isso? Não, é horrível. Entendeu? Então, assim, eu, na verdade, o desejo que eu tinha para esse país é que a classe política, e aí eu não estou nomeando nem A, nem B, nem C, elas tivessem uma posição de estadista, de olhar, dizer, olha, eu não quero saber, a briga foi para chegar aqui. A partir do momento que eu chego aqui, eu vou governar para todo mundo. Eu vou governar para quem gosta de mim e vou governar para quem não gosta de mim. Essa seria a ideia, na verdade, você ter uma classe política que diga, ó, vou trabalhar pelo povo. Para você ter um exemplo disso, o presidente da Câmara, Bruno, junto com a OAB, eles fizeram uma audiência pública para a permanência da Câmara Regional, que é um braço do Tribunal de Justiça aqui na cidade. E você percebe que houve essa união, né? Você teve vereadores de N partidos diferentes, uns de oposição ao governo, outros a favor do governo, que eles se juntaram com um objetivo comum. O que era? Era a permanência da Câmara. Né? Então, assim, é esse tipo de atitude que a gente gosta de ver. Né? Por quê? Porque nesse ato, né, que foi, né, Bruno teve um papel junto com o Fernando da OAB, mas Bruno Lambreta teve um papel extraordinário nisso, né, nessa condução dessa aliança, chamou a prefeita para junto, chamou o Heriberto Medeiro da Assembleia, convidou o Tribunal de Justiça, entendeu? Então todos esses atores inclusive esferas de poder diferentes, eles se juntaram e no final das contas, não só a Câmara ficou, quanto o tribunal determinou que os gabinetes dos desembargadores em Recife fossem desativados para efetivamente eles ficarem aqui. Porque o cidadão, às vezes, que precisa recorrer ao tribunal, ele tinha que ir para Recife antigamente. E hoje ele é aqui, nas cidades vizinhas aqui, ela atende mais de 100 municípios. Então, assim, é esse tipo de atitude que eu acho que o Brasil está precisando como um todo, sabe? De que acabar essa guerra política, vamos olhar para o povo está sofrendo, a gente vem de uma pandemia, vamos dar as mãos, na verdade, para poder a gente fazer esse Brasil superar isso. Né? Basta você olhar para países feitos a Coreia, Japão, que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, com bomba nuclear, inclusive. E até um dia desse eram potências econômicas. O Japão figurou em segundo lugar como maior economia do mundo durante muito tempo. Ainda que sejam nações antigas, né? Porque também quando o pessoal compara os 500 anos do Brasil com outras nações da Europa bem mais, mas que precisa se evoluir nesse ponto, precisa. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, observa a China, por exemplo. A China era um país colonial, né? Hoje é a maior indústria do mundo. O que é que eles fizeram? Eles vêm há 50 anos investindo maciçamente e pesado em educação. É política pública perene. Né? Não é coisa que deve justamente. Não é uma coisa, vou fazer esse negócio para esse mandato. Não. Fazer e o outro governador, o presidente vem, assume e desmancha. Entendeu? Então essa é a ideia. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisava, de fato, era ter mais estadistas. Né? Que o pessoal ignorasse esses conflitos. Dizendo, gente, vamos nos dar as mãos aqui. O Legislativo, faça o seu papel. O Congresso, faça o seu papel. Presidência da República, faça o seu papel, o Governo do Estado, faça o seu papel, a Assembleia, faça o seu papel. Então vamos se juntar aqui para a gente resolver o problema do povo. Porque aí eu acho que dessa forma, entendeu? Aí sim esse país vai para frente. Eu digo o seguinte, o Brasil é um país tão rico que parece que o próprio brasileiro ele não tem noção. Veja, a gente tem raramente um desastre natural aqui. Raramente. A gente assiste no mundo todo terremoto, inundação, furacão, se destrói plantações, fábrica, tudo, e o pessoal está sempre naquele trabalho de reconstrução. A gente não tem isso. A gente tem uma área agricultável absurdamente grande. A gente tem um clima favorável para a produção de alimentos. A gente tem um litoral belíssimo, maravilhoso, que podia se faturar milhões e milhões de dólares todo ano com turismo. Quer dizer, o Brasil tem tudo. O que é que está faltando? Eu acho que um olhar para dizer, ó, esse aqui é o país do futuro e realmente podia ser uma potência e está figurando entre primeiro, segundo, terceiro lugar, desde que a classe política, que eu acho que tem que nascer, tem que começar por ela tem esse objetivo, na verdade. Essa palavra dele está cheia daquilo que eu perguntei numa palavrinha só, que é a questão de esperança. Não é? E eu fico feliz, assim, não só ele ter me tocado com isso, com certeza tocou vocês também, de nos deixar esperançosos para ver essa realidade mudada. Agora, sabendo, claro, que essa prática precisa ser na nossa vida, né, enquanto eleitor, cidadão, e também em quem está no poder. Recebemos hoje, no programa Vivência, o consultor jurídico. Seria o consultor geral legislativo. Consultor geral legislativo
da Câmara Municipal de Caruaru, o José Ferreira Neto, o qual eu deixo já a minha gratidão. Agradecer a você também que tem nos acompanhado e a parceria da Assartic, a Associação dos Artistas de Caruaru, e também da Expressos Filmes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição aí para outro momento, um bate-papo gostoso feito esse. E parabéns aí pelo programa.